Qual será que foi a estratégia que transformou Michael de um personagem que inicialmente foi escrito para ser insuportável em alguém tão cativante que teve tanta conexão com o público? Se compararmos a primeira temporada com as temporadas seguintes, podemos ver uma mudança grande em Michael. Com certeza não foi por acaso, e arrisco dizer que também não foi exclusivamente o talento de Steve Carell. Existiu de fato uma estratégia por trás disso. E a minha teoria é que Michael é o maior anti-herói da comédia, e é isso que vamos explorar nesse vídeo. A figura do anti-herói ficou bastante popular graças a personagens como Deadpool, Walter White, Tony Sopranos, entre outros. Porém, o que faz um personagem ser um anti-herói? Primeiro, vamos pensar nesses dois extremos. De um lado, nós temos o herói, que por sua vez se guia por algumas características. Eles fazem o que é certo, pelas motivações certas e da maneira certa. Já o vilão, do lado oposto, é alguém que geralmente não tem escrúpulos e faz o que é necessário para atingir seus objetivos, que geralmente são egoístas e acabam prejudicando outras pessoas pelo caminho. Claro que o que é certo ou errado pode variar da cultura, do contexto ou até mesmo da perspectiva de quem está de fora. Porém, você acaba encontrando personagens que não se enquadram em nenhum desses dois extremos e que contradizem alguns desses pontos, e é isso que os torna mais complexos. E essa é a genialidade do Walter White na série Breaking Bad, por exemplo. Você assiste a jornada de alguém que começa quase como um herói por ter a coragem de gastar seus últimos esforços em vida para tentar garantir as condições financeiras adequadas para sua família, e mesmo que seja por um meio ilegal, você entende e sente até certa empatia por ele, justamente porque seus motivos são nobres. Porém, ao longo da série você começa a perceber que suas motivações não eram tão puras assim, e que sustentar sua família já não bastava mais. Ele passa a usar o crime para suprir uma frustração, ou podemos até chamar de mágoa que ele tinha pela própria vida, e que através do poder que ele passa a conquistar, agora ele finalmente pode ser respeitado como sempre quis. Say my name. E por 5 temporadas nós acompanhamos o declínio de um personagem que começa aqui, perto de ser um herói, e aos poucos vai se transformando em um vilão. Então, o anti-herói é alguém que caminha no meio dessa ponte, que geralmente tem certas atitudes e métodos aos quais discordamos, porém é guiado por uma motivação que de certo modo justifica os seus meios e faz com que a gente consiga entender o lado dele e até muitas vezes simpatizar com a sua causa. E é justamente isso que nos leva ao Michael Scott. The Office é uma daquelas séries que quando você vai recomendar para alguém, sempre segue dizendo: talvez você não goste da primeira temporada, mas passa por ela que vai valer a pena. E o motivo disso, na minha opinião, é justamente o que estamos discutindo até aqui. A maior transformação da primeira para a segunda temporada acontece no personagem de Michael. Perceba como ele começa se parecendo muito com um vilão, alguém que por motivos egoístas de querer ser popular, tem comportamentos completamente inadequados e doentios. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. É claro que a intenção era criar um personagem exagerado e que através disso se fizesse a comédia da série. Por outro lado, os personagens que realmente representam o público são Jim e Pam. Eles são as pessoas normais dali e que estão presenciando toda aquela maluquice que acontece no escritório. Tanto que é por isso que funciona tão bem quando o Jim olha para a câmera como quem diz: vocês também estão vendo o absurdo que está acontecendo aqui? Gerando assim mais conexão do público com a história daquele escritório. Enquanto na primeira temporada Michael tende a se parecer mais com um vilão, Jim e Pam estão mais para heróis, têm suas bússolas morais afiadíssimas e sempre tentam fazer o certo pelos motivos certos. O que gera um problema: eles são quase perfeitos, perfeitos demais para permitir que a gente consiga se conectar apenas com eles. A estratégia que realmente transformou Michael em um personagem memorável foi trazer ele de vilão para um anti-herói. E é no episódio intitulado The Dundies, o primeiro da segunda temporada, que começa a sua redenção. Vamos analisar esse episódio juntos e veja você mesmo se concorda comigo. A temporada começa com Michael anunciando os Dundies, que é uma premiação de brincadeira que Michael faz todo ano e que realmente acredita que todo mundo adora. Ele continua o mesmo, a presunção de que é um excelente chefe, as piadas constrangedoras e ofensivas, porém, foi adicionada uma nova camada ao personagem. Apesar do método terrível de como ele deixa as pessoas desconfortáveis e das crenças narcisistas, ele agora tinha uma motivação mais nobre. Tonight, for the first time, we are inviting all of your friends and family to attend the awards with us. Yes. Yeah, not bad, right? So let's make this the best Dundies ever. Por mais que não pareça, a premiação é uma tentativa de Michael em entregar uma noite divertida para os funcionários, e essa é uma forma que ele encontra de tentar ser um cara mais legal. Ao longo do dia, todo mundo está fazendo pouco caso da premiação e tirando sarro de Michael, enquanto por outro lado você o vê fazendo tudo o que é possível para conseguir realizar o evento. God, the Dundies are about the best in every one of us. Can't you see that? I mean,
Os dandies são o que temos de melhor dentro de cada um de nós. Ou seja, é o que eu tenho de melhor dentro de mim. Vocês não conseguem ver isso? Ele não tá perguntando apenas para quem tá lá no escritório. Ele tá perguntando pra gente que tá vendo de fora. Mas isso ainda não é o suficiente. E apesar de todo o esforço bem intencionado de Michael, ele parece não conseguir agradar os funcionários e ainda começa a ser vaiado e insultado por pessoas desconhecidas do bar. You know what, guys? We're just having a little office party, so if you want to... Hey, cool it, guys, really. You suck, man. You suck. E é aí que nasce uma dinâmica entre Jim, Penn e Michael, que você verá se repetir muitas vezes ao longo da série. I had a few more Dundies to give out tonight, but I'm just going to cut it short and wrap it up so everybody can enjoy their food. Os dois, que representam o nosso olhar, ou seja, o olhar do público, finalmente conseguem enxergar as boas intenções de Michael e, literalmente como heróis, salvam a noite. Hey, I haven't gotten one yet. Yeah. Yes, I have not gotten one either. So keep More going. Dundies. Dundee, 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 Dundee. All right. Okay, all right. We'll keep rolling. E é a partir daí que você sempre verá essa relação entre os três personagens. O casal percebendo que Michael tem boas intenções e que às vezes só precisa de um pouco de ajuda para fazer as coisas de um jeito melhor. Let's give Michael a round of applause for emceeing tonight because this is a lot harder than it looks. E Michael, apesar de todas as atitudes erradas, sempre vai dar um motivo para Jim e Penn, ou melhor, para nós, o público, acreditarmos que ele é um cara que vale a pena a gente gostar.